Então, nós vamos vingar o povo sim. O meu jingle diz a vingança do povo, porque é a vingança do povo. Precisos. No final do ano passado, quando nós viajamos para visitar o local, a cidade de Saboeiro, onde morreu Antonione Rodrigues da Silva, aquela mulher que se negou a envenenar a comida dos policiais, a mando do Comando Vermelho, começa a aventura. Ali a gente vai inaugurar a estátua dela, e ali já havia, vamos dizer, a pré-candidatura Renan Santos. A gente começou a entender como funcionava uma turnê, a gente entendeu a importância de começar a rodar pelo Nordeste, a gente entendeu a importância de um enfrentamento a essas facções. Dá uma olhada aqui, temos as primeiras imagens. É isso, Riso? Isso. Aqui, ó, estávamos ali já rodando. Já não, eu não falava, não citava que eu era pré-candidato, mas a gente estava motivando as pessoas e declarando a guerra. Ali a gente queimou a bandeira da turma do Comando Vermelho, né? Pedrinho já estava no time. Pradines já estava ali ou não? Ali era um mundo muito diferente, né? Alguns traidores do MBL ainda estavam no nosso grupo nesse período, né? Alguns dos vagabundos que hoje concorrem em outras legendas, mas não vamos gastar nosso tempo falando dessa gente inútil, tá? Ali foi o começo, né? Ninguém diria que a gente teria mais de 1%. Nunca diríamos que estávamos ali ia começar a campanha, como a gente disse, com esses 10 aí que a gente tá falando, os 10 que nós buscamos na semana retrasada. E estamos completamente dentro da campanha. A Antônia Ione, ela se tornou um símbolo inicial, né? Um símbolo de um Brasil que vai combater o crime através de uma guerra às facções criminosas. E em alguma medida ela está acompanhando a gente de algum lugar, porque ela representa o símbolo de um Brasil que resistiu, né? A Antônia é o símbolo mais claro de todos da resistência ao crime organizado. Acho muito engraçado que ficam falando de feminicídio, mas a morte mais corajosa de uma mulher e a morte também mais representativa de todos não foi um feminicídio, foi um homicídio tocado por uma facção criminosa. Foi uma morte contra uma mulher por conta de um ato de coragem. Ela não foi morta por conta da sua condição de mulher, ela foi morta porque ela era uma pessoa, uma brasileira muito, muito, muito corajosa. Ela foi metralhada, tá? Ela sofreu rajada de tiro dentro do próprio quarto, na própria cama. Por que foi, Riso? O que você quer que eu fale? Aqui, ó. Ela tá aqui com a gente, aqui, ó. Ela sofreu uma rajada, tomou tiro. Não sei como os tiros não acertaram sua filha. Só pra você entender, a filha tava dormindo com ela na mesma cama. E ela morreu como mártir por acreditar, em alguma medida, que ser decente e ser uma pessoa digna é representativo num lugar muito pobre, num lugar esquecido por todo mundo, esquecido por Deus. Ela é um lugar perdido no meio do nada. É um distrito chamado Flamengo, numa cidade chamada Saboeiro. Tá? Ela poderia simplesmente, vamos falar a verdade, ela poderia ter fugido, ela poderia ter envenenado, ela poderia ter seguido, vamos dizer, qualquer caminho. Ela optou pelo caminho da coragem. Então a Antônia Ione, que nós temos essa estátua, aqui é a versão miniatura dela, ela é representativa de tudo isso, né? Volto a colocar, citam tanto aí alguns tipos de crime, mas o dela não foi um feminicídio. O dela foi um martírio. Ela é uma mártir e o símbolo maior do Brasil que resistiu ao crime organizado. A cidade dela já é tomada pelo Comando Vermelho, o interior do Ceará é tomado pelo Comando Vermelho, Fortaleza já está sendo tomada pelo Comando Vermelho, e enquanto o governador lá Humano luta pela reeleição, a filha dela chora a perda da mãe. Então, a Antônia é um dos grandes símbolos aí da nossa construção, não porque eu quero me apropriar da imagem dela, e jamais faria isso. A Antônia é um símbolo porque ela nos guia e a gente não tem o direito em nenhum momento de ficar, eu tô com medo, não sei o quê. Se ela não teve medo, a gente não pode ter medo. É ou não é? Amanhã tem ato ali na frente da Faculdade de Direito Largo São Francisco. Aliás, todos vocês têm que ir. Não tenham medo, tá? Assim, é um dos raros momentos, dos raros eventos em que haverá presença de forças policiais municipais, da GCM, em que haverá presença de forças policiais estaduais, a Polícia Militar, e forças policiais federais, a Polícia Federal. Então, assim, ninguém vai fazer mal a vocês, nenhum estudante vagabundo, nenhum fumeta, não vai fazer mal nenhum. Tá? Talvez apareça alguém com um tambor lá, xingando de fascista, e ele vai ser facilmente repelido pelas forças policiais. Vá, leve sua família, eu levarei a minha, leve sua família, eu tô muito tranquilo, podem ir. Mas é o aluno que ameaçou você ali. A Polícia Federal vai pegar ele na hora certa. E sim, são ameaças sérias. Mas ameaças sérias à minha pessoa. E ele não vai ter coragem, nem tem como chegar ali. Não vai ter nem como chegar nesse perímetro. Então, é pra ir, tá?
Vocês têm que ir. Então, nada do que eu faço, nenhum risco que ocorra é nada perto do ato de coragem da Antonione Rodrigues da Silva. Mas muito de longe. A diferença é colossal. Ela não tinha a Polícia Federal para recorrer como eu tenho. Ela não tinha nada. Ela morava sozinha numa cidade. Aqueles jovens que a mataram a conheciam, sabiam onde ela morava, sabiam o quarto dela. Eu fui até a casa dela é completamente exposta. Eles entraram na casa dela e atiraram nela e eliminaram ela. Então, se ela teve essa coragem, ninguém nosso, e isso inclui vocês que estão indo lá amanhã, tem que retroceder, tem que ter medo de nada. Não tenham medo, não sejam covardes, tá? Não sejam covardes porque ela não foi. E nós vamos vingar ela por causa disso. Outro ponto que é muito importante, tá? Já tive algumas discussões na imprensa, etc, sobre essa questão. Prendeu, matou. Renan, por que vocês botaram na letra do seu jingle a vingança do povo? Porque o povo quer vingança. Quando a gente fala em política de segurança, muitas pessoas estão, mas políticas baseadas em evidência, você é favorável a isso? Sou favorável. A ideia de conseguir ter um inquérito policial funcional, a ideia de conseguir prender o bandido, de colocar câmeras, a ideia de usar tecnologia, tudo isso é uma política baseada em evidência. Também é uma política baseada em evidência a ideia de que você vai prender e colocar isso por muito tempo, que faz o bandido ter medo. O bandido sabendo que será pego, inevitavelmente, em caso pego, ele vai ficar preso muito tempo, o bandido pensa 10 vezes. Mas não é só isso. Porque se prender o bandido ou fazer ele sofrer não fosse uma política, vamos dizer, funcional para demover ele da vontade de cometer o crime, ainda assim nós prenderíamos por muito tempo ou mataríamos ele. Porque nós temos que vingar o povo. As pessoas querem vingança e as pessoas têm o direito de fazer vingança. As pessoas têm o direito de fazer o justiçamento através do Estado, que é uma estrutura, vamos colocar aqui, é uma ficção criada pela sociedade civil. A sociedade cria o Estado como instrumento de proteção contra os seus próprios inimigos e a sociedade exige, até porque paga muito caro para o Estado, que o Estado faça justiça em nome delas. E o Estado tem que punir, ele tem que ferir as pessoas que ferem os membros dessa sociedade. Então, nós vamos vingar o povo sim. O meu jingle diz a vingança do povo, porque é a vingança do povo. Se você fez muito mal ao povo, você não será perdoado. Este é o ponto. Então, quando nós caçarmos o Doca, o urso, líder do Comando Vermelho, lá no Complexo do Alemão, ele não apenas será muito preso. Se ele resistir, se ele falar assim, um pouquinho mais alto, ele vai ser cravejado. Eles não gostam de comprar aqueles colares do TH Joias, amigo do Flávio Bolsonaro, cravejados de diamante. Esse aqui tá cravejadão de diamante de ouro. Pois bem, você vai ficar cravejado de chumbo, né? Um material um tanto quanto menos nobre aí do que o diamante, mas para nós o importante, o que é mais valioso não é o material em si, o seu corpo que vai ficar tal qual o rubi, grande pedra preciosa, vermelha e bela como nós gostamos tanto, é ou não é? Então não pensem de maneira idiota, como muitos colocam, como se nós fôssemos autômatos, né? Não, essa política baseada em evidência funciona, essa não funciona, nada disso. Nós somos seres humanos e o sentimento de justiça e pertencimento inclui você fazer justiça contra aqueles que fazem mal a todos nós. Isto é importantíssimo. Nós somos seres humanos e se a gente não sentir que a sociedade a qual nós fazemos parte não faz justiça por nós, significa que essa sociedade e o Estado não gosta da gente, que aí ele é uma estrutura que está para além de nós, ele é uma estrutura que responde aos seus próprios entes internos, funcionários públicos, pessoas ricas, intelectuais, e essas pessoas não ligam pra gente. Nós temos que ter um Estado que ligue pra gente. Tanto que uma das coisas que nós vamos fazer no nosso governo, isso é muito claro, será, após fazer uma limpa em todos os lugares ocupados pelo crime organizado, nós vamos organizar uma espécie de Nuremberg das favelas. O Nuremberg das favelas nós vamos pegar todos os crimes que não puderam ser reportados, especialmente crimes sexuais, quantas meninas que não foram estupradas, quantas meninas que não foram violentadas ou obrigadas a se relacionar com um vagabundo membro do crime organizado. E isso aqui não é apenas uma fala minha, essa era uma pesquisa, uma matéria jornalística que o Tim Lopes fazia quando foi morto lá pela turma do Elias Maluco. Quantas meninas não foram obrigadas a passar por isso? Agora elas vão poder reportar e nós vamos poder julgar a posteriori todos os crimes cometidos por esses vagabundos, crimes que não podem prescrever. E aí eu quero ver vagabundo de esquerda dizer que isso tá errado de fazer, porque esses caras querem ficar criando comissão da verdade pra ficar falando da ditadura até hoje. Por eles a gente vai ficar repisando a tal da ditadura militar por conta de 300 mortos que aconteceram décadas atrás.
300 mortos você tem em 3 dias aqui no Brasil. 3 dias. E esses mortos são muito menos valiosos do que essas pessoas. Até porque são mortos negros. Vamos ser a verdade. Estamos falando de pessoas pardas e negras. E o esquerdista, no fundo, não gosta dessas pessoas. Eles são racistas. Para ele, o que importa é a vida de um branco de esquerda. Essa é a real. Não vamos ficar aqui se iludindo. Então, nós vamos vingar essas pessoas. Vai haver o Nuremberg das favelas. Nós vamos reportar todos os crimes. Todas essas figuras vão ser julgadas. E eu vou dizer mais. Até quem morreu como liderança do crime organizado, será novamente julgado e o seu túmulo será cravejado. Nós vamos colocar ali no túmulo de todos esses caras todos os crimes que foram depois reportados e julgados. Portanto, se você é um traficante e está morto, por mais que você não esteja me assistindo aqui, ou algum familiar seu está assistindo, lembre-se, o seu túmulo, ele vai receber uma visita do Estado brasileiro. E ali estarão todos os crimes reportados que você cometeu. As pessoas vão saber no túmulo desses bandidos os crimes que eles causaram e o terror que eles geraram para milhões de brasileiros. Tá? Essa é a vingança do povo. Essa é a vingança que nós vamos fazer. Isso é honrar as meninas e as mulheres que passaram todo o sufoco na mão desses caras e todos os pais de família que não puderam fazer nada, que tiveram que ficar calados diante da maldade dessa coisa horrorosa que é o crime organizado. O mesmo crime organizado que foi divulgado e incensado por filmes, por músicas e até por programas de televisão que naturalizaram essa turma maldita, a ponto do estado do Rio de Janeiro hoje ter sido tomado por eles e da gente ver tanto o PT visitando favela, lembra do CPX, o boné do Lula, na maior naturalidade, depois o Flávio Dino foi lá, ministra a Aniele Franco rodando também em favela, quanto o senhor Flávio Bolsonaro que se aliou ao Bacelar e ao TH Joias, que são operadores do Comando Vermelho, para apoiar eles pro governo de lá. Nunca se esqueçam disso. Flávio Bolsonaro, apoiador de gente do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Essa gente toda tem que ser destruída, essa gente toda são demônios, e um Estado que não queira se vingar dessas pessoas que fizeram apenas o mal contra nós brasileiros, é um Estado que não vale a pena não apenas ser parte dele, mas se quer pagar qualquer imposto. Se você paga um imposto para um Estado que faz isso, que negligencia você, que não liga para você, esse Estado tem que ser apenas destruído. Nós vamos reformar o Estado brasileiro. Nós vamos fazer essa bandeira que para muitos de vocês não faz nenhum sentido, passar a fazer sentido. Já parou pra pensar que a bandeira, você olha, ela não te evoca nenhum sentimento? Qualquer um que fica buscando sentimentos ufanistas hoje no Brasil é apenas uma pessoa ridícula. Boa parte do nacionalismo brasileiro é um nacionalismo ridículo, porque ele fica evocando alguns símbolos do passado, mas ele esquece do mal que é feito no presente. A nossa bandeira não nos traz nada de bom hoje. A nossa bandeira vai ganhar significado a partir do momento que o nosso país, ele honrar os brasileiros que estão vivos, honrar os brasileiros que estão mortos, honrar os brasileiros que estão nascendo, honrar a luta dos brasileiros que trabalham e produzem e honrar os brasileiros pacíficos que são vítimas do crime. O Estado tem que passar a fazer isso e não ser essa entidade que julga a gente, que rouba a gente, que suga a gente e que não liga pra gente, tá? A vingança do povo é sobre entregar o Estado ao povo de verdade, aos brasileiros e o povo, né? O povo que não inclui a todos, porque se você é membro de uma facção criminosa, nós vamos trazer o direito penal do inimigo e você não será tratado como povo, será tratado como inimigo. E contra o inimigo você prende ou mata. Não é prender ou matou? Nós prendemos ou matamos o inimigo, tá? Essa é a regra do país que nós vamos viver a partir do ano que vem. Obviamente, se conseguimos vencer essa guerra aqui, que é